Olá, amigos internautas da JPTV e portal JP News. Estamos mais uma vez nesse lugar maravilhoso, que é o Cais do Porto de Montenegro, para mais um programa Entrevista na Beira do Rio. Hoje nós vamos conversar com um cara super bacana. Ele está há mais de 30 anos em Montenegro, não é natural daqui, é natural de Roca Salles. Vou apresentar ele aqui ao meu lado, o José Alfredo Schmidt. Tudo bom, Schmidt? Tudo bem, Adriano, uma satisfação te encontrar, te vendo aí, nosso competente jornalista da nossa comunidade aqui de Montenegro, e dizer que realmente esse lugar aqui é maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós temos aqui em Montenegro, tem esse local privilegiado, né? E que nós sempre defendemos e continuamos defendendo para que ele seja cada vez mais restaurado, recuperado, e que ele volte, né, a ser hoje nesse local aqui, só para termos uma ideia, há eu não vou dizer precisar, usando mais de 150 anos, né, ou mais de 100 anos, os imigrantes italianos desembarcaram, né, toda a imigração italiana desceram no nosso cais, no Porto de Montenegro, e que hoje toda essa economia forte da Serra Gaúcha praticamente passou aqui por Montenegro e por São Sebastião do Caí. Foram os imigrantes italianos que chegaram e subiram a Buarque de Macedo. É verdade, né? E naquele tempo ainda havia um sistema de trilhos que percorria Ramiro Barcelos até a estação férrea, né, José Alfredo? O pessoal saía daqui e ia para a estação férrea pelos trilhos, né? É verdade, são coisas assim bem importantes de resgatar, né, da nossa história. Eu vou fazer 31 anos de Montenegro e tive o privilégio do ano passado também de receber uma homenagem do Movimento do Patrimônio Histórico, porque eu fui um dos fundadores, né? Lá naquelas primeiras reuniões, o Pedro Ernesto Biller, a Anice Schiller, Dr. Teixeira, Márcia Rigon, todo aquele movimento do professor Romeu, nosso querido professor Romeu Kirsch, enfim, então a gente se reunia uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, discutia lá a recuperação da estação ferroviária, né, que hoje é uma realidade, nossa estação da cultura. Então tantas coisas boas e o nosso Cais do Porto também pode passar por isso. Hoje nós temos aí um local maravilhoso. Quem chega em Montenegro e passa por aqui se apaixona, né? É verdade, né? Eu poucos dias inclusive conversava com o Dr. Tomás, né, que o Dr. Tomás é carioca, né, mas vive aqui, o nosso promotor de justiça, né, e ele disse que quando pode passa aqui na beira do rio, observa todas essas paisagens lindas, né, e é maravilhoso, né? Nós como vereadores também, nós temos aqui esse cenário diariamente aqui na Câmara de Vereadores, né, que é um visual extraordinário. Somos privilegiados aqui em Montenegro. Bem, o José Alfredo Schmidt, ele é vereador, né, e radialista. Olha, esse cara já narrou futebol, handebol, basquetebol, voleibol, já narrou de tudo na vida, né? Só acho que não narrou uma partida de xadrez ainda. José Alfredo, vamos começar um pouquinho com a tua história lá em Roca Salles, né? Tu que é natural de Roca Salles. Tu é natural do interior ou da cidade? Como é que é isso aí, José Alfredo? Do interior, né? A gente se criou na roça lá, né? Para ter uma ideia, para mim pegar o ônibus, né, para ir até a escola de noite, de dia eu trabalhava na roça, né, e para estudar, né, para fazer o segundo grau. Mas antes disso, quando criança, foi em 1973, 74, eu estudei no colégio interno, no seminário, né, estudei no seminário de Bom Princípio, e Gravataí. Eu tive uma experiência, né. Quanto tempo tu ficaste lá? Fiquei 2 anos. E a gente encontrou uma turma, os nossos contemporâneos, o Padre Inácio hoje está aí, estava no nosso tempo de seminário, o deputado federal Renato Molen foi meu colega de turma. Então a gente tem até proporcionado os encontros, né? Nosso secretário de Educação aqui, o Renato Krantz, o Celso Stein, nosso promotor de justiça. Então nós tivemos uma experiência muito interessante na vida e de formação também, que nos ajudou muito a oferecer isso. Então, no retorno do seminário, o pai morava no interior, então a gente se criava lá. Eu fui ministro da Eucaristia junto à comunidade católica lá na Arroio Augusta, né, que era conhecido logo no caminho de Roca Salles a Garibaldi, uma cidade que liga. Então ali eu fui ministro da Eucaristia, a gente participava de todas as ações da comunidade, e aí que a minha professora, velho a professora sempre faz uma história na vida da gente, né? Então tinha um concurso de locutores na Rádio Encantado, né? E ela, num culto que eu estava fazendo lá na igreja, ela disse: José Alfredo, né, tu vai lá e vai fazer isso. Isso, né? Em Roca Salles? Em Roca Salles, né?
né? Que a Rádio Encantado tem 60 anos, agora fez o ano passado, e tem um trabalho regional bem interessante lá, né? Então a gente foi fazer o teste na rádio lá e fui aprovado, tirei o primeiro lugar, né? E em 1978 tinha 17 anos, né? Eu fiz 18 anos, eu ingressei no rádio, daí eu entrei como operador, como locutor, comercial, tremia todo para ler aqueles comerciais, né? Aquele tempo de gravação assim era esporádica, era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Então então a partir daí, então seguimos o rádio e depois em 81 eu vim para Montenegro, né, num convite. Eu vim trazer na época, hoje com a internet, a facilidade toda que tem, então tinha alguns clientes que anunciavam em todas as rádios regionais, né, e eu fazia as gravações na Rádio Encantado, e o cliente gravava o comercial lá, era um disquinho com 78 rotações e distribuía para as rádios. Aí ele adoeceu um dia, não pôde vir, só tu não entrega nas rádios. Então eu passei Lajeado, Montenegro, Venâncio Aires, tá? Cheguei aqui e o pessoal, tu não quer trabalhar, precisamos e eu, gurizão, né? Vamos aproveitar um desafio, um convite. Então a gente optou em vir para cá e graças a Deus a gente está aí até hoje. Vou fazer agora em junho 31 anos de rádio aqui em Montenegro, mais 2 anos e meio lá em Encantado. Então foi a minha vida dentro do rádio, em 2 emissoras de rádio. A gente teve, nesse meio tempo, muitos convites, participamos de outras rádios também, de eventos. A gente fez transmissões para várias rádios, futebol especialmente, a Rádio ABC, a Rádio Real de Canoas, a Rádio Campo Bom. Então a gente participou de todo um trabalho e estamos aí, né? Hoje vereador também e buscando então uma integração com a comunidade, porque o rádio nada mais é do que uma ligação, né? Comunidade, o poder público, então a gente aproveitou para conciliar essas coisas aí. E como é que foi em Encantado ainda, vamos ficar nesse primeiro momento em Encantado, como é que foi esse seu trabalho lá em Encantado? Encantado é uma zona, uma região essencialmente agrícola, né? Como é que era o tipo de programação que tu fazia lá? Começou como operador, né? Isso, era um contrato de operador e um contrato de locutor. Então eu fazia alguns horários assim, aqueles horários da noite, os horários assim, de menos audiência, Então a gente fazia aquela participação, né? E daí o demais tempo foi, aos poucos a gente foi, né? Aí surgiu, porque o Encantado na época tinha a escola do rádio, né? Como o Montenegro teve também na sua época, né? A formação de grandes profissionais, Encantado também teve lá uma safra que a gente aprendeu muito, porque o que a gente aprende? Aprende-se fazer fazendo, né? Então a gente foi as pessoas fazer, daqui a pouco eu já estava de repórter esportivo. Daqui a pouco um dia um narrador não foi, eu fui para a narração, né? E aí já me deixaram, tu vai continuar, e aquelas oportunidades tu pega, né? Por quê? Porque a gente, na vida da gente, a gente passou muitas dificuldades, nós éramos muito pobres na minha família, e a gente aprendeu a trabalhar, sobrevivendo, então eu trabalhava, dava duro na roça, e pegando uma moleza dessa só para falar, né? Então ficou fácil, né? E gostando muito do que se faz, né? Se tiver que trabalhar 24 horas, se trabalha, né? O rádio é assim, ele requer, né, dedicação, ele não tem feriado, ele não tem domingo, ele não tem uma série de outras funções, né, que as outras pessoas têm. Assim é o jornalismo também, né? A notícia não tem feriado, né? Não tem feriado. Bom, José Alfredo, uma das tuas marcas registradas é a transmissão de futebol e de diversos outros esportes. Eu me lembro do José Alfredo aí cobrindo os jogos da Frangosul, do futebol varziano, do amador. Qual foi a tua experiência aí e como é que está sendo a sua experiência na área esportiva, José Alfredo? Olha, foi uma coisa muito agradável, né? Então por onde a gente passa, então a gente encontra, tem amigos no meio do rádio, né? E formou um leque, e o esporte ele é fantástico, né? Hoje a gente tem, no vôlei, por exemplo, foram 12, 13 anos aí de transmissões ininterruptas, né? Da Frangosul, Grandense, Frangosul, depois a Frangosul Ginástica, né? Então nós continuamos no processo. Lá nós formamos a Rede de Ouro, criamos uma rede de rádio que nós desenvolvemos e fizemos esse trabalho, né? E esses dias até encontrei o seu Flávio Valauer, né, que foi um cara que nos apoiou muito, ele, na época era o diretor da Frangosul, né? E ele apostou também, confiou na gente, né? E viabilizou economicamente esse projeto, porque é um projeto muito caro, né? Imagina, envolvia despesas aéreas,
Alcatel, linhas da Embratel caríssimas, né, na época, né, e que nós conseguimos viabilizar economicamente, né, para poder realizar. Então não teve jogo da Frango Sul no Brasil que não teve transmissão. Qualquer canto do Brasil nós estivemos, né, então nós tínhamos a transmissão. E com isso nos deu muita experiência, muito conhecimento, dentro com os próprios comunicadores, jornalistas, né, uma relação que a gente teve, né, com os árbitros, com os jogadores, né. Então aquela geração do Bernard, Renan, o professor Silon Renato Arte, que era um grande embaixador do vôlei do Rio Grande do Sul, do Brasil. Então proporcionou, e como a gente acompanhava sempre a delegação, então convivia, porque o Campeonato Brasileiro, hoje a Liga Nacional, ela virou um campeonato que cada equipe joga e volta, tem o turno, o retorno, né? Joga aqui, joga lá, mas naquele tempo era assim, era o primeiro grande prêmio e o segundo grande prêmio, então localizava num hotel de uma cidade e lá ficavam as 6 equipes, né? Então passava 2 para a fase seguinte, daí outra cidade, então eram 3 ou 4 seletivas, ou era em Minas, era em São Paulo, ou era interior de São Paulo, Jundiaí, São Roque, Minas Gerais, nós tivemos lá que foi feito em... Agora fugiu o nome da cidade, uma cidade bem conhecida também, então acabava convivendo com a arbitragem, com os jogadores, né? Então tomava café da manhã com o Renan, estava aí com o William, né? Eu e o Silon, nós jogávamos canastra contra a dupla, né? O Carlão, então tem uma geração de jogadores aí que foi fantástico, assim, e arbitragem até hoje. De vez em quando a gente se encontra aí, os árbitros, né, o Pachequinho aqui, o Simino continua arbitrando. Tinha no Rio de Janeiro o Josebel Palmeirim, que era um árbitro internacional, pitava só, na época, Estados Unidos, jogos das finais de Olimpíada era porque o Brasil não disputava os títulos, né, mas o árbitro era brasileiro já. Hoje não tem mais árbitro brasileiro apitando as finais da Olimpíada, porque normalmente o Brasil está disputando lá o título, ou a Liga Nacional, a Liga Mundial, ou os mundiais, né, de voleibol. Mas o voleibol avançou muito, né? Nós sentávamos aí para conversar com o Carlos Arthur Nussmann, né? O Adriano aqui, o nosso querido Adriano do Verde, aí, que proporcionava assim muito, o Celso Hort. Então foram pessoas assim que em Montenegro alavancaram esse esporte, que lamentavelmente terminou, mas eu acho que é momentaneamente, né? Eu acredito que no futuro, aí bem próximo, Montenegro possa, quem sabe, voltar ao esporte de competições aí, com futebol, ou até o voleibol, o futsal, alguma tipo de atividade esportiva, acho que é bem viável. Hoje a cidade economicamente também avançou bastante, né? Eu acho que talvez está mais próximo de acontecer isso através do futebol. Tá certo. Bom, esse é o programa Entrevista na Beira do Rio. O entrevistado de hoje é o José Alfredo Schmidt. Esse é o primeiro bloco, né? No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o Schmidt vereador, o Schmidt político, né? E ele que está há mais de 31 anos em Montenegro. No próximo bloco, então, aqui do Entrevista na Beira do Rio.